Agora nós temos imagens ao vivo do presidente da República ao lado do ministro da Educação, Camilo Santana. Eles, e o presidente que sanciona hoje a proibição do uso de celulares em escolas. E quando a gente fala da proibição, a gente está falando durante a aula, no recreio, em intervalos de uma aula para outra. Os estudantes só poderão usar ou objetos eletrônicos ou o celular quando isso ou os aparelhos tiverem a ver com algum tipo de atividade curricular ou que seja orientada pelos professores. A escola também vai delimitar algumas questões. Já há uma regra que foi sancionada, e nesse caso uma regra estadual para o estado de São Paulo, que foi sancionada pelo governador Tarcísio de Freitas em dezembro agora, e neste caso vem uma regra federal que é trazida pelo Ministério da Educação e que tem a sanção do presidente da República, projeto que passou pelo Congresso e que agora traz a proibição de celulares em escolas públicas e privadas. E eu gostaria de entender de vocês como é que vocês analisam essa situação. Houve uma pesquisa que mostra que os pais apoiam esse tipo de medida por conta da quantidade de estudantes que passaram a utilizar o celular durante a aula, de alguma forma prejudicando também a maneira como o professor atuava dentro e fora de sala. Mas eu quero saber de vocês se esse tipo de proibição pode trazer o resultado esperado em termos de educação mesmo, de a apreensão do conteúdo, deste estudante conseguir absorver mais aquilo para o qual ele vai à escola, Langani. Com certeza, dentro da sala de aula aumenta a atenção do aluno, É muito difícil você competir com o celular. Vou trazer aqui uma experiência que eu tive, fui ver um show de Broadway. Um show de Broadway é muito mais legal do que uma aula de geografia, uma aula de português, de gramática. E não é que tinha gente num show espetacular, com todos os avisos, adulto, olhando o celular, porque a ansiedade é tamanha que não consegue esperar uma hora para olhar o celular e responder a mensagem depois. Imagine uma criança e um adolescente. Por mais que a aula seja espetacular, por mais que haja orientação, o jovem e a criança não têm esse tipo de maturidade. Então tem que restabelecer a autoridade do professor para que proíba-se o uso do celular dentro da sala de aula, que tira a atenção do aluno, ainda mais no Brasil, que tem índices péssimos de educação. Ô Fábio Piperno, como é que você avalia essa situação que tira o celular ou o uso do celular em questões recreativas ou quando o estudante quiser, mas de alguma forma exige também que as escolas invistam em projetos e propostas que possam conectar este estudante à tecnologia, mas para o aprendizado? Claro, a escola não pode simplesmente abolir a tecnologia e ficar aí... ou negar que ela exista, Exatamente, e aí ficar condenada, por exemplo, a usar para sempre o giz. Não é assim, Hoje, a modernidade, ela oferece recursos muito mais eficientes. E tudo isso que o Alan falou é verdade. Agora, é preciso também, Evandro, em relação até a isso que o Alan falou, que a escola dê todas as garantias ao professor que ele possa exercer a sua autoridade. Porque não adianta delegar tudo isso ao professor e daqui a pouco o professor se vê constrangido por alunos rebeldes, alunos que simplesmente se negam a tolerar aí a autoridade dele, E aí como é que o professor pode agir? O professor, em muitos ambientes, ele é um profissional quase que indefeso. Então, a escola, as direções das escolas precisam contribuir para isso. Fala, Segré. Eu vejo algumas contradições, Evandro, porque os pais estão de acordo em que seja proibido o uso do celular na sala de aula. É fácil, é só não entregar o celular para que o aluno vá com o celular na sala de aula. E aí não precisa de proibição, não precisa de lei, não precisa de absolutamente nada. Ir contra a tecnologia me parece que é um retrocesso educativo, porque hoje tem ferramentas que permitem o uso da tecnologia para o ensino. Não é proibindo o uso do celular que o aluno vai prestar atenção no professor. Sim. Estou de acordo em termos do ensino fundamental, não estou de acordo no ensino médio, porque no ensino médio estamos falando de pessoas eventualmente com mais de 16 anos, dependendo do ano, que já têm condições de votar, que podem responder penalmente, eventualmente, pelos seus atos, mas alguém disse, não, você não pode ir com o celular na sala de aula. E aí vem uma observação, uma reflexão. Tem muito aditronamento na sala de aula, muito. E quando um aluno tem um celular,
e filma o professor dizendo sobre as bondades do marxismo, alguém pode se incomodar com isso. Então, no ensino fundamental, estou de acordo, não me parece que precise de uma lei, basta que o pai não mande o aluno com o celular e resolveu o problema. Mas devemos também lembrar que quando a maioria de nós estudamos, não tinha um celular na sala de aula e éramos muito felizes igual. E brincávamos mais com outros coleguinhas. Mas quando o pai ou a mãe utiliza o celular para levar o filho, entretém, deixa ele entretido e não incomoda. E isso talvez possa ser útil na casa, mas na sala de aula estamos falando de educação e, sobretudo, do futuro de cada um desses alunos. Gani, o Segrelli traz uma observação interessante, que seria o papel do pai e da mãe nessa proibição. Mas quando a gente fala de conduta individual, é muito difícil você controlar aquilo que um ou outro vai fazer, ou seja, parte dos pais pode se preocupar com isso e a outra parte simplesmente permitir que o aluno leve o celular para a escola e acabe interferindo também na maneira como a aprendizagem possa acontecer para aquele que de fato não levou ou que o pai não permitiu. Você acha que essa proibição ela tem justamente a ver com uma falta de conscientização ou com um trabalho que não foi feito nesse sentido? É assim, a tecnologia ela invadiu de vez, nós não nos preparamos para isso em alguns setores e quando não há algum tipo de preparação, conscientização e etc., aí tem de se partir para uma lei que proíba o uso em determinados espaços? Eu vejo que sim, Evandro. Lógico que no mundo ideal a gente espera, né, do próprio comportamento voluntário das pessoas, o respeito ao trabalho do professor. Não vou tirar aqui o meu celular em sala de aula, mas este mundo é idealizado. Então, evidentemente que ocorrerão alguns tipos de limitações. Há casos, inclusive, em restaurantes asiáticos que tem um sinal ali para cortar o celular, para você não usar o celular e estimular a interação entre as pessoas. Eu não sou a favor desse tipo de coisa, mas só para mostrar como há regras em estabelecimentos e o celular, de fato, acaba atrapalhando as relações humanas. Dentro de uma sala de aula, e principalmente com crianças e adolescentes, isso se torna de uma gravidade maior. Por quê? Porque prejudica o aprendizado. Eu concordo com o Segré que existe, eventualmente, doutrinações ideológicas e o celular pode ser uma arma, mas o desastre educacional brasileiro, ele está um passo além. Antes do problema ideológico, de doutrinação, é um problema de base, né? É um problema de falta de conhecimentos básicos de português e matemática, de raciocínio lógico. Depois a gente resolve o Paulo Freire, mas antes a gente tem que resolver a base. A base é muito ruim. Piperno, há permissão para uso também em casos de emergência. Só para arrematar, como é que você avalia o ponto de vista trazido aqui pelos nossos amigos em relação a conteúdo e a necessidade também das famílias se envolverem em mais essa decisão? Deixa o Paulo Freire lá. Agora, realmente, veja, aqui é muito comum, eu já vi essa cena várias vezes, a gente num bar, enfim, num restaurante, alguém na mesa gritar, gente, vamos deixar o celular na mesa, vamos voltar a conversar, interagir. Agora, imagina numa sala de aula com crianças, adolescentes. Então é óbvio que, assim, eu não vou imaginar a utopia de acreditar que por algum instinto sobrenatural, os pais tomem essa atitude. Mas, nesse caso, eu acho que deve ser exercida a autoridade do professor. Se o professor autorizar o uso do celular até para que as crianças, os adolescentes tenham o acesso ao recurso eletrônico por alguma necessidade pedagógica, ótimo. Olha, gente, agora está liberado para nós vamos pesquisar sobre tal assunto. Perfeito. Agora, acabou. Quer dizer, feito isso, que se restabeleça aquilo que o professor tem como seu grande objetivo, ou seja, dar aula. Então, aí, a autoridade do professor, também no sentido da proibição, tem que ser reavaliada, tem que ser imposta, e não tem outro jeito.